Foi esse texto que o meu Senhor me deu para tratar com vocês aqui nessa noite, biblicamente falando, como revelação. Meu propósito hoje, segundo o pedido do meu Senhor, é dizer aqui aos amados irmãos biblicamente se nós temos uma celebração instituída por Cristo, à mesa de uma visão corporativa, ou se nós temos uma celebração prática, vivida pela igreja, no altar da comunhão. Há uma diferença muito grande entre a mesa corporativa e o altar da comunhão, mas as pessoas não têm essa percepção. Quando eu falo mesa corporativa, eu falo no sentido da preocupação da parte da encenação, do figurino, do cenário montado para celebrar a Ele, mas que de fundo a essência, as razões, os interesses visam os lucros e os interesses institucionais em específico, coisa que muita igreja agora nesse momento está lucrando muito. Como usam a Santa Ceia como forma de publicidade, tá? E como forma de introduzir carisma, de atrair público, ok? Mas biblicamente falando, quando nós lemos a palavra, nós chegamos à conclusão que a primeira Santa Ceia que o Senhor celebrou com os seus discípulos, ela teve esse caráter. Ela foi celebrada no altar desta comunhão, que eu vou tratar com você hoje aqui. Mas antes do pastor eu chegar a esse ponto, é preciso e necessário que eu fale algumas coisas aqui importantes aos amados irmãos. A primeira delas que eu gostaria hoje aqui de tratar é o que nós lemos aqui, inclusive em Mateus 26, verso 26 ao 30. E vocês vão entender uma coisa importante aqui, que nesse texto, a narrativa dele diz o seguinte, que a natureza da instituição dessa celebração parte de Cristo e não parte da igreja. É o intento original. Quem instituiu foi Cristo, não foi a igreja, ou seja, não foi os homens ou não foi a religião. Ele pediu para fazer isso. E não existe pessoa mais indicada ou referência mais indicada para dizer como, quando, de que forma, etc, etc. Porque parte dele, parte de uma ordenança dele, tá? O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, a natureza de instituição celebrativa. Por que celebrar a ele numa condição diferente ou numa condição que ele não pediu? Simples. Por que você vai a ele comemorando um evento, um dia, uma data que ele não fez menção de mencionar, sequer a igreja praticou depois dele? E eu me refiro ao quê? Ao Natal. Toda vez que chega o Natal e toda vez que chega 25 de dezembro, a gente trata esse assunto dentro da igreja. E por quê? Porque o entendimento é mais ou menos isso. Vocês fazem sem ele pedir, vocês fazem sem ele licenciar. Aquilo que vocês estão fazendo tem mais raiz e inspiração em aspectos pagãos, puramente ideológicos, do que biblicamente falando. Tem mais ligação com o sistema, com a iniquidade, do que com a verdade cristã. Então por que vocês continuam fazendo e insistem em fazer? Não há uma instituição, não há uma menção, não há uma ordenança. Mas já em Mateus 26, verso 26 ao 30, nós temos ali nesse versículo os sinais simbólicos da celebração que ele pediu, o pão e o vinho, como uma refeição natural disso, porque eles comeram, ingeriam, é um alimento, como também as palavras introdutórias de Cristo, que entram ali como ênfase da refeição espiritual extraordinária, ou seja, a palavra dele alimentando a alma daqueles homens também. Isso é nítido, como ações eminentes da parte de Cristo, de organizar, de adequar, e eu vou falar até aqui, arbitrariamente, como aquilo deveria ser feito. Então, se tem uma coisa que nos interessa em saber aqui como cristão, é o que Jesus queria com isso naquele dia, porque é uma forte ligação entre aquilo e nós, que precisa ser entendido e compreendido profundamente por você. Obviamente não espere a igreja que ela te pregue,
o que você vai ouvir de mim hoje aqui. Não espere dos pastores atuais isso. Porque o meu ato aqui hoje com você, a pedido do Senhor, é para honrar Ele, não essa igreja. E o que Ele pediu, isso é maravilhoso para nós. Sabemos que nós estamos aqui para cumprir o propósito dEle, não para cumprir o esquema religioso, que alguns aí agora afora estão deixando bem claro isso para nós. Amém? Então não adianta chegar e falar: mas os pastores estavam lá no pasto, porque os astros, porque isso e porque aquilo. Jesus não pediu, e a igreja também não praticou. É esquema. Natal é esquema. E como muitas outras coisas que estão sendo introduzidas na igreja, que tem mais cultura religiosa nisso tudo do que fundamento cristão. É para alicerçar, é para organizar fins lucrativos. E isso é perceptível. Mas eu queria dizer uma coisa para você aqui agora. Se fica ofendido eu te falar isso, você se sente prejudicado se eu interferisse no direito de você dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro e você quer celebrar isso? O problema é seu. Você acha que eu ligo? Volta para casa pelo mesmo caminho que você veio aqui. Não me interessa saber se você gosta ou não. A prerrogativa é dele, não é sua, não é minha, não é dessa igreja. Você está ofendido? Porque não é teu. Você está triste? Porque não foi você que ofertou a vida. Porque você também faz parte do esquema. Você também está dentro do mesmo âmbito de exploradores. Você tem o mesmo caráter, a mesma índole que todos eles. Você quer lucrar, você quer ganhar, você visa isso, a sua própria realização. Já o meu propósito com você aqui é deixar claro o que ele pediu, o que ele instituiu, o que ele ordenou. E isso não pode estar acima de nenhuma. Melhor dizendo, a igreja não pode estar acima disso que eu estou falando. A autoridade da igreja é a ministração da palavra e a ministração do que ele pediu para celebrar. A autoridade da igreja consiste no que ela ensina e no que ela fala, que condiz com o que é legítimo. Já a placa, o templo, a catedral, para nós pode ser morada do diabo também. Quando chegar 25 de dezembro, bota teu filho na manjedoura, bota tua mãe, bota o teu pastor, bota toda essa cambada que vai lá para comer. Não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Primeiro detalhe que eu queria reforçar com vocês. Segundo, a essência dessa celebração, Romanos 3, 21 ao 26. Com base nisso aí que eu vou explicar para você o que Paulo está lembrando a igreja, ainda dentro do intento original, a essência dessa celebração, do que Jesus instituiu, deixa claro que a ordenação que veio dele, com explicações, ilustrações, realizações simbólicas, ministração da palavra, dentro das introduções que ele fez, deixam claro que o propósito dele, com sinais, ações e palavras, era direcionar a fé dessa igreja ou desses discípulos para o sacrifício dele, para a vida dele, para o sacrifício da cruz, como único fundamento da salvação. O propósito de Cristo era trazer aqueles homens para o acontecimento da cruz, como único fundamento da salvação desta humanidade. Como segue João 1, 29, Efésios 1, 7, Hebreus 9, 12 e 15, Hebreus 9, verso 24 ao 26, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 19, que eu tenho que dar referência aqui, não vou ler, só para quem gosta de pesquisa. Agora, Paulo deixa claro em Romanos 3 o quê? Que a propiciação, o que torna favorável, segundo ele, é mediante a fé, não é mediante a interesses de benefícios. Muita gente vem para a Santa Ceia, ou vem celebrar isso que eu estou tratando aqui nessa noite, com aquela visão: eu vou sentar lá, vou celebrar e vou receber algum fluido, vou receber alguma bênção, vou receber alguma coisa. Não. A propiciação se apoia no fato de que você crê nele. E não é porque você está fazendo isso que você vai receber algum benefício. Tem um interesse nessa celebração, mas não é isso, de que você receba alguma coisa.
Você vai sentar aqui e vai comer tudo isso para receber alguma coisa? Isso não é bíblico. Porque o ato favorável que te favorece está na crença que você tem nele e na sujeição que você deve a ele. Agora, o fato de você levantar o pão e o cálice para cima e fazer essa oração, participar disso aqui, não vai te tornar ninguém. Um outro detalhe que tem dentro da essência dessa celebração é o que foi discutido muito entre os reformadores. Bom, é a transubstanciação. Jesus está presente ou não? É uma coisa muito fácil você saber se Jesus está presente ali ou não por meio do símbolo, da matéria, da substância. Quando eu tratar comunhão vai ficar mais claro com vocês ainda. A experiência que nós temos ali, naquele momento, não se apoia em tato, olfato, cheiro ou paladar. Você está sentindo o gosto de Jesus agora aí nesse pão? Quando você toma o cálice, você está sentindo o gosto também? Então por que você pergunta se Jesus está ou não aqui presente como substância? Porque não está. É fato, é uma simbologia representativa dele. Agora, se você está a fim de comer alguém fisicamente, eu quero dizer, se você quer fazer canibalismo, fica à vontade. Lá no cemitério tem um monte lá à disposição. Mas você está querendo comer o corpo dele por quê? Quer sentir o gosto disso, o paladar disso, o cheiro disso, etc. Então se discutiu muito dentro da igreja a presença de Jesus no ato. E a presença dele não consiste em substância, começando pela consciência. Então é muito importante que vocês entendam que quando a gente chega nesse ato e nesse propósito, o nosso interesse não é contemplar Jesus, mas o propósito disso e o que ele requer disso, que é a nossa responsabilidade. E eu nem cheguei nesse ponto ainda. Mas quando sentamos ali para celebrar, nos reunimos para celebrar aquele propósito que era nos levar para a cruz, lá onde está o sacrifício dele, porque é ali que nós fomos informados pelo Senhor que ninguém se salva sem ele, que ninguém chega a uma redenção com Deus sem ele ser mediador. Não há salvação fora da fé e fora dele. E nós estamos celebrando esse acontecimento em aceitação com isso. Por isso ele estava lá para instituir com os discípulos a celebração, para que ninguém se esquecesse de que quem pagou a festa aqui foi ele, não foi você, não foi o teu pastor, não foi a igreja ou qualquer outra coisa que você queira falar. Quem pagou a festa foi ele, amigão. E você não pode tornar isso uma coisa sua ou a igreja uma coisa dela. A essência é ele. E tudo converge nisso, no que ele fez por nós.